ficou naquilo de internet, falamos, conversamos, íamos aqui, discutimos alguma coisa, montamos um site na internet e eu me surpreendo, passado 6 meses, no nosso site sai lá uma notinha no Estadão. Surgiu em São Paulo um movimento que defende a independência do Estado. Chama-se Associação para o Desenvolvimento Paulista. Tem até um site na web. Então vocês veem, um garoto com 2 ou 3 colegas de 16, 17 anos, criam um site, saem no Estadão. Pouco tempo depois, eu fui conhecer fisicamente, presencialmente, outras pessoas que eu só conhecia pelo meio virtual. Na época, pelo Orkut, né? Velhas comunidades que nós tínhamos no Orkut, né? Muitas, né? Quem tem um tempo mais aí de casa na internet, no separatismo virtual, lembra muito bem dessa fase do Orkut. Grandes discussões surgiram ali, ideias foram fomentadas, e muito do separatismo paulista atual, né? Ele se organizou, e também continua se organizando até hoje, pelo meio virtual. A internet é um meio, é um instrumento para que a gente consiga alcançar um bem maior, um objetivo maior. E então, a partir de 2010, eu me somei aos demais colegas que já militavam pela defesa da independência paulista e passei a fazer também essa militância com outros colegas. O MSPI é um movimento que tem aí o seu surgimento já há bastante tempo, permaneceu durante um período, aí nos anos 2000, em dormência, né, em grande parte porque o João Nascimento Franco, o Paulino Rolim de Moura, o Brás Juliano, pessoas que estiveram durante muito tempo à frente do separatismo paulista, acabaram por motivos vários, morte, doença, mesma idade, se afastando da causa. E uma nova geração veio e se apropriou beneficamente do termo, da expressão MSPI e do movimento. Então o MSPI, com a atual formação que tem, foi fundado em 25 de janeiro de 2014. Foi a data da nossa Assembleia de Fundação no ano passado. E nesse curto período em que o MSPI existe formalmente, legalmente, com estatuto, com carta de princípios, né, nesse curto período nós temos feito, acredito, já um bom trabalho. A nossa divulgação tem sido muito positiva. Nós temos obtido resultados interessantíssimos. Apesar de ser um grupo relativamente pequeno, porque a verdade é essa, e todos nós que aqui estamos, cada um sabe dentro do coração o que está lá dentro. E sabe que se você está aqui é porque você acredita nessa causa. Você não está aqui para ganhar dinheiro, você não está aqui porque você acha divertido, você não está aqui por qualquer motivo banal. Você está aqui porque você acredita. É aqui no sul do meu país, é lá em São Paulo, no MSPI. Então todo mundo, todo aquele que é um verdadeiro militante, que é um verdadeiro apoiador da causa, ele dá a vida pela causa, ele dá o sangue pela causa, ele dá o tempo pela causa, ele dá o seu dinheiro pela causa, mesmo que sejam poucas pessoas. Nós poderíamos pensar que, em vez de estarmos reunidos aqui nesse salão, poderia o sul do meu país estar fazendo uma comissão, uma reunião, uma assembleia lá no estádio, lá no Couto Pereira, por exemplo, né? Ou na Arena da Baixada, para não desagradar ninguém, né? Então, vocês é o seguinte, poderia, mas a verdade é o seguinte, o que a gente ouve muito? Eu gosto da ideia, olha, é uma ideia muito interessante, é uma ideia legal, se tiver um plebiscito, se tiver uma eleição, eu voto. Só isso. As pessoas não têm interesse, não têm tempo, não têm possibilidades de serem militantes. O militante, o ativista político, ele é um passo superior, ele é um passo acima. Então não dá para esperar que nós tenhamos milhões de militantes. Porém, a ideia, ela está plantada dentro das nossas mentes, dentro dos nossos corações. E chegando o momento adequado, nós temos ciência de que ela vai prosperar. E dadas certas circunstâncias, ela vai gerar o resultado adequado. Que resultado será esse? A completa independência, seja do Sul, seja de São Paulo. Então assim, lá em São Paulo, o MSPI tem trabalhado, nós temos viajado pelo interior, montando núcleos no movimento, estabelecido núcleos regionais, de acordo com cada uma das regiões do estado. Temos tido um pouco de problema nessa questão, por quê? Porque somos poucas pessoas, o estado é grande, nós temos que nos locomover de carro, né? Então cada um tem a sua vida, cada um tem o seu ganha-pão. Eu
discutir, não sou sustentado por mensalão, petrolão, dinheiro da Petrobras, nem do BNDES. Eu tenho que trabalhar. Sou professor do Estado. Estou aqui com a minha voz, já está pela hora da morte. Por quê? De tanto dar aula. Agora, se eu acredito nessa causa, posso estar com a garganta ruim, posso estar com a doença, pode cortar uma perna, cortar os 2 braços, arrancar a língua fora e me deixar aleijado. Eu vou continuar defendendo a causa paulista, a causa da nossa independência, até o dia que eu morrer. Eu morro, mas São Paulo vence. Assim como Paulo Virgínio, o grande mártir da Revolução de 32, falou essa frase, ela está viva dentro do meu coração, está viva dentro do coração dos nossos companheiros, dos nossos camaradas. E esse mesmo exemplo fica aqui para vocês do Sul, sempre. Nós temos que defender a nossa pátria. No fundo, apesar de toda a cooptação do termo, nós somos nacionalistas. A nossa pátria, seja o Sul, seja São Paulo, ela tem que estar sempre viva dentro dos nossos corações. O Brasil não pode estar vivo dentro de um coração de um cidadão seu, porque o Brasil não é uma nação, o Brasil não é uma pátria, o Brasil é uma ideia criada e forjada por meio da ação da coroa e do governo. O Brasil não existe como nação. Se ele não existe, não pode existir um verdadeiro nacionalismo brasileiro. Se não existe nacionalismo brasileiro, jamais vai existir um legítimo, um verdadeiro patriota brasileiro. Isso a gente tem certeza, nós sabemos. Se não existe um patriota brasileiro, o que falta para esse monstrengo grudado à base de cuspe se dissolver? O que falta para o Brasil acabar? Falta que cada uma das identidades regionais, cada uma das identidades estaduais se fortaleça. E aqueles que tenham consciência sirvam de exemplo, sirvam de modelo, sirvam de prócer, para que todos aqueles se inspirem e vejam: olha, eu não sou sozinho. Tem mais gente que pensa que o Brasil é uma falácia. Tem mais gente que pensa que São Paulo é o meu país, que o Sul é o meu país, que o Nordeste é o meu país, que o Rio de Janeiro é o meu país. Se tem mais gente que pensa dessa forma, ótimo, eu vou dar a cara a tapa, eu vou lutar. Não quero mais obedecer às leis de um país falido. Não quero mais estar ligado ao eterno e perpétuo país do futuro. O país do futuro que lega aos seus jovens, que lega às suas crianças a morte, que trata os seus povos como escravos. O Brasil trata o Sul, trata São Paulo, trata os estados produtores como escravos. Nós temos que começar já começamos, mas temos que intensificar a nossa rebelião pelos meios pacíficos, pelos meios democráticos, pelo caminho das ideias para vencer o Brasil. No fim das contas, o Brasil é uma grande ideia. É uma grande ideia que serve aos interesses dos donos do poder. Apenas. Jamais, em caso algum, serviu aos interesses verdadeiros do povo. O Brasil serve apenas para as elites que vivem de sugar, de parasitar as riquezas que os povos que constituem e que formam este país geram. O brasileiro não existe. Falar em brasileiro é um erro. Nós temos que eliminar essa palavra do nosso vocabulário. Nós temos que tratar cada povo do Brasil de acordo com o seu gentílico natural. Dessa forma, quando eu falo que o brasileiro tem uma série de erros, ou quando as pessoas falam assim: ah, mas o brasileiro é preguiçoso, o Brasil é um país de gente indolente, é um país de gente que não trabalha. Espera lá, você está falando de um espantalho, de um fantoche que foi criado pela mídia com apoio do governo. Você não está falando da realidade. Se você não está falando da realidade, merce as suas palavras, porque eu não me identifico com esse estereótipo sujo, imundo e canalha que está sendo vendido de mim. Eu não sou brasileiro. Nós não somos brasileiros. Vocês são sulistas, nós somos paulistas, e temos orgulho de dizer que nossas nações reinarão, viverão em breve como países livres, independentes e soberanos. Uhul!